Oi gente, meu nome é Tamara e hoje eu vim falar sobre Todo Mundo Vê Formigas, Todo Mundo Tem Algo a Dizer, da E.S. King. Esse livro é mais um livro que eu recebi na minha caixinha do Clube Scooby. Eu já tinha escutado falar dessa autora antes, mas nunca tinha lido nada dela e acho que não era especificamente desse livro que eu tinha ouvido falar. Esse livro conta a história de um garoto que ele sofre bullying constante e até pesado na escola, e os pais dele em casa não fazem absolutamente nada sobre isso. Eles encaram daquela forma: se você ignorar, isso vai passar. E paralelamente a isso, ele tem meio que uma vida em outro lugar. Enquanto ele dorme, ele vai para outro lugar, nos sonhos dele, onde ele tenta resgatar o seu avô, que a família acredita que tenha morrido na guerra, mas que o menino, o Lucky, acredita que na verdade ele é prisioneiro de guerra. Eu digo que os sonhos dele são como se fosse uma vida paralela, porque muitas vezes eles realmente não são unicamente sonhos. Nesse livro ele fala que o pai dele é uma tartaruga e a mãe dele é uma lula. A mãe dele é uma lula porque ela nada o tempo todo como se estivesse tentando fugir ou afogar os problemas, e o pai dele é uma tartaruga porque é como se toda vez que houvesse um conflito ou um problema, ele se escondesse dentro da própria casca. Um exemplo disso é o bullying que o menino sofre, né? Quando ele chega em casa, às vezes depois de apanhar, e a mãe dele cobra do pai alguma atitude, tudo que o pai dele fala é que esse tipo de pessoa precisa ser ignorada para perder a graça e não fazer mais aquilo que tá fazendo. Até que um dia o Lucky acaba apanhando de verdade, fica com metade do rosto em carne viva, aí a mãe pega o menino e meio que foge temporariamente para outra cidade na casa de parentes, onde, claro, tem uma piscina. Nesse meio tempo eles tentam de alguma forma resolver essa problemática e voltar para casa sem continuar apanhando. Eu não tinha ideia do que esperar desse livro, eu só sabia o que estava escrito atrás, e o que está escrito atrás gera mais dúvida do que alguma ideia do que vai acontecer. Atrás são como se fossem falas ou anotações do Lucky, então tudo que a gente sabe é que ele fez uma coisa que gerou bullying, que ele tenta resgatar o avô dele e que a mãe dele é uma lula e o pai é uma tartaruga. Então depois disso, quando eu comecei a ler o livro, eu fui com mais incerteza do que qualquer outra coisa do que ia acontecer aqui. Bom, a história desse livro então principal é um menino sofrendo bullying e a mãe e ele saindo da cidade um pouco para tentar evitar isso, fora outros problemas familiares também que acontecem com as pessoas que eles passam a conviver e com a família dele também. Coisas que existem com muitas famílias e que adolescentes de 15 anos conseguem perceber melhor por estarem crescendo. Que nessa idade ele consegue entender melhor o mundo ao redor, os adultos ao redor, digamos assim. Então, para mim, ele começar a ver, entender esses problemas me pareceu mesmo um adolescente, pré-adolescente que a história quis mostrar. Mas aí vem as formigas. Eu achei que o título do livro fosse só uma forma figurativa de querer mostrar alguma coisa, mas não, tem formiguinhas na história mesmo. O que acabou fazendo que o personagem, o Lucky, ficasse infantilizado. Então, ao mesmo tempo que mostra ele entendendo melhor os adultos ao seu redor, as formiguinhas fazem ele parecer uma criança de novo. Mas não foi ruim, apesar de ter infantilizado um pouco do personagem, essas formiguinhas dão um ar cômico à história que eu gostei pra caramba. Esse foi o primeiro livro da E.S. King que eu li, e uma coisa que ficou bem clara aqui é o quanto a escrita dela é gostosinha. É um livro juvenil, então por isso só já é um livro mais fácil de se ler, e é um livro que não te cansa. Eu sentava e conseguia ler por um tempão, que não dava aquela necessidade de abaixar o livro um pouco quando você precisa respirar por algum motivo na história, ou quando te dá aquela preguicinha de continuar. Não, esse livro flui muito bem e você consegue ler direto assim, sem se cansar ou sem perder o interesse. É um livro que, se você tiver tempo, eu acho que dá até pra ler em um dia. Como ele não é cansativo, a história é bem facilzinha, ele flui que você nem vê. Fora que a diagramação dele é muito boa, ele é um livro bem trabalhadinho e detalhadinho por dentro, apesar de ser simples, e essas coisinhas acabam ajudando a leitura a fluir e ir mais rápido. Como eu falei, esse é um livro juvenil e eu acho que ele cumpre um papel importante para quem tá na adolescência, pré-adolescência, em fase de escola, né? Já que ele fala de bullying. Ele fala de que formas lidar com a situação, de que formas não lidar com a situação. Além de mostrar que não é só isso também. Isso não vai definir ou não define a vida do adolescente. Às vezes tem crianças, né, adolescentes, que sofrem tanto bullying na escola que não conseguem ver outra coisa além disso na vida. Ficam desanimadas com qualquer outra coisa. Mas esse livro mostra que não é só isso. Primeiro porque tem o que você tentar fazer
para que aquilo passe. E depois que ninguém é definido a aquilo. Parece bobinho, mas é um livro interessante e acho que até importante para quem tá nessa fase de pré-adolescência, essa fase de escola. Não é o meu estilo de livro favorito porque eu tô longe dessa fase, mas é um livro que cumpre o propósito dele muito bem e que é fofinho e cativante. Esse foi o primeiro livro da A.S. King que eu li, mas eu já li um segundo também, que em breve eu pretendo também trazer pro canal. Mas por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar então aqui embaixo o link desse livro na Amazon, caso vocês se interessem. Eu vou ficando por aqui, como sempre não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, comenta também pra gente conversar e compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!